Obrigado, reverendo Jefferson. Eu sou dos pastores mais velhos no presbitério em atividade. Os demais já jubilaram. 71 anos, 41 anos de ministério. E quando eu vejo um jovem assim, poderia considerar meu filho, eu fico muito animado de uma plantação de igreja em São José dos Campos. A igreja presbiteriana dormiu muito tempo, quando deveria estar plantando igrejas. Nós ficamos dentro de um reduto nosso, de igrejas mais tradicionais, de igrejas fechadas, e não abrimos a possibilidade de crescermos. E quando eu cheguei em São José dos Campos, há quase 19 anos, né, Raquel? Raquel, essa menina bonita aqui, é minha esposa, e às vezes, um dia minha filha perguntou: pai, o senhor é feio e achou uma mulher tão bonita? Aí eu disse: eu sou um feio resolvido, por isso que eu tenho essa esposa linda. Nós temos 4 filhos, e quando nós viemos para São José dos Campos, nós tivemos um sonho de plantar mais uma igreja. E com muitas dificuldades, resistência, às vezes até da própria denominação. E começamos esse trabalho. Os meus filhos literalmente plantaram a igreja. Nós alugávamos um buffet, tinha que limpar, tirar as cadeiras, colocar, depois no final do culto, amontoar as cadeiras, instalar o som. Começamos assim. E quando eu vejo este projeto de igreja aqui, né, eu não posso ficar parado. Eu falei assim: Jefferson, vamos junto, vamos caminhar. Hoje ele já está em nosso presbitério, com todo o apoio do presbitério, nesta plantação. Querendo Deus, brevemente os irmãos vão ter que sair daqui, pelo que eu vejo, para um lugar maior, e o evangelho sendo pregado e anunciado entre todos os povos, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e a igreja não pode ficar adormecida, parada. É hora de reagirmos como igreja do Senhor. Queridos irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Capítulo 3, no verso 14, nós vamos ficar em pé. Um grande pastor em São José dos Campos, chamado reverendo João Arantes Costa, ele disse que quando o pastor fica velho, ele pode contar historinhas, falar o que ele quer, porque não vai ser mais reprovado. Eu creio que os irmãos não vão me reprovar aqui essa noite. Tenho certeza disso. Mas o que Paulo escreve à igreja presbiteriana em Éfeso é terrível. É duro. E nós vamos ver um pouco sobre isso. Ele diz no verso 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma todo nome, de toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos concedas que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura,
a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, traga a tua palavra nesta noite aos nossos corações. Fale conosco. Abençoe o teu povo reunido aqui. Abençoe, ó Deus, para que eles sejam tomados de todo o poder e fortalecidos no Senhor. É a minha petição, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. É Paulo quem planta essa igreja em Éfeso. É Paulo quem prega o Evangelho por 3 anos, dia e noite. Em Mileto ele chama os presbíteros da igreja e os adverte, dizendo para que eles pastoreassem um rebanho de Deus, qual o Senhor os constituiu para bispos, para que eles se empenhassem a pregação do Evangelho. E ele diz, foi com lágrimas, foi com dores de parto para gerar esta igreja. 3 anos. E ele diz, dia e noite eu não cessei de pregar todas as verdades do Evangelho. E quando ele chama os presbíteros, ele diz assim, agora vocês cuidem desse rebanho. Esse rebanho que está lá nesta cidade, e estava em Mileto. Cuide desse rebanho, porque virão lobos ferozes, tentando destruí-los. E foi uma igreja que começou a crescer nessa graça, no conhecimento de Deus, fortalecidos do Senhor, mas depois começou a esmorecer. João, quando recebe a revelação de Deus, em Apocalipse capítulo 2, Jesus está reclamando dessa igreja. Ele está dizendo que eles foram zelosos, que eles não suportaram os falsos mestres, os nicolaítas. Eu tenho contra ti que vocês voltem à prática do primeiro amor, senão eu virei no meio de vós e moverei, tirarei o candeeiro, isto é, a ação do Espírito Santo. É uma igreja numa ortodoxia muito boa, numa teologia maravilhosa, mas esqueceu daquilo que era fundamental, edificar-se na palavra de Deus e no Espírito Santo de Deus, para agirem uma igreja forte e abençoada e abençoadora. Pouco tempo, eles já estavam voltando. O escritor aos Hebreus diz, nós não somos aqueles que retrocedem, nós não podemos voltar, nós temos que avançar. E Paulo agora vai tratar nesse capítulo 3, uma coisa muito interessante sobre esses superlativos que ele coloca aqui de poderes na vida do cristão. Spurgeon diz que há um ponto equidistante entre o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Eu tenho muita dúvida com relação ao crente carnal. Tenho muita dúvida. Esse retrocesso na vida. Eu tenho muita dúvida com relação daqueles que começaram bem e agora caminham distante do Senhor. E às vezes querem ter as mesmas prerrogativas de um crente todo sério, serinho. Irmãos, eu estou com 41 anos de ministério. Já passou por mim muitos desses, carnais,
com a capa de espiritualidade, mas eram mundanos, perversos. E Paulo começa a desafiá-los para que eles crescessem no Senhor. Então ele nos diz, por que esse homem precisa ser fortalecido? Capítulo 3 vai nos responder algumas coisas aqui. Interessante. Porque é sempre uma possibilidade de sermos bebês espiritualmente. No capítulo 4, ele diz no verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pelas astúcias com que nos induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, e que todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Havia essa possibilidade deles estarem agora como crianças, mimadas. Aqui não tem, nessa igreja não tem, mas na minha está cheia de crente mimimi. Crente que você não pode falar alguma coisa que ele já fica todo rancoroso, né? Crente bravo. O pastor não devia falar isso para mim. Essa mensagem foi para mim, por isso que eu estou pregando aqui. Estou descontraído, porque eu conheço pouca gente aqui hoje. Então, o que você vai ouvir, não é porque o pastor sabe da sua história, não é porque o Espírito Santo te conhece e trouxe para cá hoje. É isso que você vai ouvir. Nós não podemos ser bebês. Eu tenho, como o pastor Jefferson falou, tenho 4 filhos, 2 casadas, e nós recebemos o nosso primeiro neto. Gente, quem é avô sabe. Você fica bobo. Você fica bobo. Às vezes eu saio lá da chácara, eu estou morando longe, com saudade da minha neta que eu vi ontem. Vou para lá, ela está com 1 ano e 7 meses, 8 meses. E ela fica naquela dependência. Quando ela fala, vovô Newton, nossa, é um presente, vou buscar mais alguma coisa. E ela precisa de cuidados. Eu lembro quando ela chegou do hospital, aquele cuidado da minha filha, minha esposa ajudando, e foi dando mamar na hora certa, e ela foi desenvolvendo um pouco mais, agora com 1 ano e 8 meses já está num prezinho, né? Sei lá o que é. Eu sei que fui levar várias vezes e não sei nem qual o grau que ela está ocupando lá na escola. Mas eu vou levar só para ser filmado com ela e passeando. E hoje ela já não aceita muito você pôr a papinha na boca dela. Ela já pega a colherinha dela e já quer comer. 1 ano, 7 meses. Ela está desenvolvendo. Ela está crescendo. Ela não pode ficar sempre sendo tratada com leitinho, com papinha, com mamar da mãe. Não. Vai desenvolvendo, vai crescendo, vai crescendo. E você vê muitas vezes um cristão que aceitou a Cristo como Salvador. Claro, ele precisa largar de uma série de coisas, o pastor está ajudando, discipulando, tudo mais, mas ele continua no rodo berço. Ele não cresce. Eu tenho 40 anos de vida cristã, pastor, e daí? Qual a sua projeção no reino? Qual o seu crescimento no reino? Quer só receber, nunca se dispõe em fazer. E não está fazendo para pastor, não. Digo isso na minha igreja. Se você estiver fazendo alguma coisa para mim, você
Pode vazar, porque você está no lugar errado. Está no lugar errado. Nós não trabalhamos para o pastor, nós trabalhamos para o reino de Deus, para a igreja do Senhor Jesus, para que o meu irmão aqui seja edificado. E quando eu estou aqui na igreja, eu quero edificá-lo, quero orar com ele, quero abençoá-lo. Assim que hoje eu vi aqui várias orações, né? Orando um pelo outro, um com o outro, tal. Amém, glória a Deus. É assim mesmo. Eu quero que o meu irmão cresça espiritualmente, saia desse rol do berço espiritual. Quando enfrenta uma dificuldade, se desespera. Se desespera. Certa vez uma irmã, eu ainda era seminarista, eu fui seminarista na igreja presbiteriana central de São José dos Campos. Acho que o Jade está aqui. Ele não era do meu tempo, né? Bem mais novo. E uma irmã estava com um menino dela, uns problemas assim de criança, umas marcas. E eu perguntei: como é que está o seu bebê? Normalmente, jovem não pergunta isso para a mulher. É que eu era líder de mocidade, então perguntei por perguntar. Ela disse: não passou muito bem essa semana, eu levei ele na benzedeira. Eu falei: nossa, gente, eu levei ele na benzedeira. E a gente começa a ver aí, não, nós estamos eu estou tendo um relacionamento, e é um jugo desigual, mas a minha mãe, meu pai, foi assim. Olha para a palavra, rapaz. Olha para a Bíblia. Veja os preceitos da palavra de Deus. Cresça espiritualmente, tenha maturidade. E às vezes dá um desgaste muito grande no ministério. E eu já estou numa época que não estou suportando muita coisa, não. Como diz alguém, é chutar o balde. Mas de vez em quando eu dou uma olhada e falo assim: ele é bebê ainda, ele precisa de mamadeira. Precisa crescer. Paulo está dizendo: há uma possibilidade de vocês serem bebês espirituais. Em segundo lugar, Paulo diz que a razão desse fortalecimento do homem interior é que havia uma possibilidade da ação do diabo na igreja e também na vida dos irmãos. Ele, quando escreve no capítulo 1, versículo 20, ele nos diz assim: o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principados e potestades e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no porvir, ou no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o qual é o seu corpo, e a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Paulo está dizendo que a obra de Cristo Jesus foi para destruir o poder do diabo, o poder de Satanás. E nós não podemos brincar com a ação do diabo, que ele trabalha dioturnamente para derrubar o cristão. Jesus disse: o diabo veio para matar, para roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida abundante. Eu vim para protegê-los do poder de Satanás. E na igreja presbiteriana, né? Eu sou um presbiteriano fora da curva. Na igreja presbiteriana tem muita coisa melindrosa de chamar Satanás, assim meio... Não, é o diabo mesmo. É ele que está lá na sua família querendo destruí-la. É ele que está levando os filhos para as drogas. É ele que está levando os filhos para a prostituição. É ele que vem para matar, para arrebentar com as pessoas. É uma realidade, a ação de Satanás.
E nós não podemos brincar com isto. É coisa séria. E Paulo está dizendo que havia uma possibilidade do diabo estar envolvendo na vida dos irmãos. A vida dos irmãos exercendo grandes influências que precisam ser vencidas. O crente, pastor, não tem possessão. Não tem mesmo. Crente não tem. A nossa teologia calvinista diz que não. Mas que ele tem opressão, ele tem. E opressão das grandes. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Quando eu fui para Nápoles, um presbítero da igreja, a gente procurando lá um lugar para morar, minha esposa foi comigo, tivemos a reunião do presbitério enquanto ela procurou casa e não achava casa em Anápolis. Ele falou assim: eu sei o tipo da casa que o senhor quer, pode ir em paz, traga a mudança que eu vou achar essa casa. E ele achou essa casa. Irmãos, eu fui morar do lado da casa do João de Deus, o maior espírita de Anápolis, em Abadiana. Depois da meia-noite, que lá enchia de carro de polícias, eu fui saber por que esses carros estão aqui. Eles vieram aqui para fechar o corpo. Ele faz um trabalho. Eu falei: gente, eu preciso dobrar os joelhos, eu preciso deixar de ser presbiteriano, eu vou me pôr de joelhos. E logo à noite, pois o Jefferson explica para você, se ele não conseguir, fala assim: esse pastor é herege. Eu estava assistindo o Jô Soares naquela época, olha como sou antigo, a Jô Soares 11h30, que saía lá por volta de 1 da manhã, 2 da manhã. Eu ouvi um grito noturno no quarto dos meninos, e eu saí. E quando eu estava chegando no quarto, eu vi aquele vulto. Eu disse: sai agora em nome de Jesus. Esta casa não lhe pertence. E eu orei a Deus, e daqui um mês mais ou menos nós estávamos mudando de casa. Não fizemos nada. Alguém já disse: pastor, tem uma outra casa aqui melhor para o senhor pode ir para lá? Lidar com os demônios, porque eles estão na esfera do mundo espiritual, agindo com todo o poder e destruindo as pessoas. Paulo diz que há uma batalha espiritual, capítulo 6. Capítulo 6. Ele nos fala assim que, no versículo 11, começando pelo 10, quanto mais ao irmão, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí ele diz: revista de toda essa armadura, do capacete, do escudo, da espada, revista destas armadilhas que Deus nos deu para ficarmos firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Agora não começa a botar toda a culpa no diabo, não. Muitas vezes nós estamos pecando, errando por nós mesmos. O diabo nem interferiu lá. A nossa natureza pecaminosa, que ainda continuamos na carne. E por isso o apóstolo Paulo diz: fazei mortificar a carne. A carne precisa morrer, mas o Espírito, ele nos edifica. E Paulo está dizendo que essa batalha do diabo precisa ser vencida por nós, como os guerreiros de Deus. Em Efésios, a obra do diabo é uma realidade, não pode ser ignorada de forma alguma. O diabo tem que ser combatido e não ser ignorado. E muitas vezes ele se apresenta até como um anjo de luz.
todo espiritual, e vão carregando as pessoas para o mundo, para o pecado, para a concupiscência da carne, dos olhos, para a soberba da vida, obra do diabo. É uma realidade. Nós presbiterianos não gostamos de tratar muito desse assunto, mas existe uma batalha. Independe da nossa Constituição, está na Bíblia. E a Bíblia nos fala a respeito disso. Lutar. Lutar porque ele quer destruir. É preciso saber discernir que às vezes nós líderes não percebemos essas manifestações demoníacas. É preciso fortalecer esse homem interior para detonar as obras do diabo. Agora, esse negócio do diabo vir, se manifesta na igreja, faz aquele showzinho dele, se entorta tudo, muda a voz. Isso é palhaçada. É muito mais do que isso. Ele ataca aonde você está mais vulnerável. Ele ataca aonde você está precisando de uma ação de Deus e você não o buscou. E ele vem exatamente naquela brecha para te derrubar, para destruir. Paulo está dizendo aos Efésios: vocês precisam ser fortalecidos no Senhor, e eu me ponho de joelho diante de Deus Pai Todo-Poderoso, para que vocês sejam cheios do poder de Deus, para lutar contra a ação de Satanás na sua vida, na sua família e na igreja do Senhor. Precisa vencer isto. Precisa vencer. E ele vai ser derrotado. Ele já é derrotado. Ele já é derrotado. Jesus, quando venceu na cruz, foi para destruir as obras do maligno. Não fica com essa questão: será que eu posso orar? Ora mesmo, irmão. Impõe as mãos. Os meus filhos, eu levantava nas madrugadas e às vezes ia no quarto deles colocar as mãos sobre eles, abençoá-los, orar, para que eles não tivessem influência na escola, para que eles não fossem tragados pelo diabo, por Satanás. E quando eles nasceram, eu disse: os meus filhos são heranças do Senhor, e se eles se desviarem, eu deixo de ser pastor. Mas eu fiz o meu papel de combater o bom combate, repreender Satanás, e hoje estão todos firmes na igreja do Senhor, lutando pelo combate, o bom combate do Senhor. É joelho no chão. Paulo está dizendo: eu me ponho de joelho diante do Pai e oro para que esses superlativos de poderes, para que você seja cheio da plenitude de Deus. Com bom calvinista, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Eita. Tá bom. E por último, irmãos, Paulo ora para que esses irmãos sejam fortalecidos no Senhor, para que eles compreendam as dimensões de todos os santos, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, para que eles conheçam o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ele diz que todas estas coisas é para manifestar na igreja. A Ele seja a glória na igreja. Não é na vida do apóstolo, não é na vida do bispo, não é na vida do pastor, é na igreja do Senhor. E por que Paulo está orando? Razão desse fortalecimento do homem interior é que havia uma possibilidade da própria grandeza daquilo que nos é oferecido
e que é possível para nós. Ele diz: essa possibilidade é que Cristo habite em vós, estando em vós arraigados. Ele diz no verso 17: Cristo habite em vós, no vosso coração, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender, a fim de experimentar, a fim de vivenciar tudo aquilo que Deus já nos deu, para que nós sejamos tomados pelo poder de Deus. Como é que acontece isso, pastor? É só eu ir lá na igreja do pastor Jefferson tomar uma aguinha boa? Já tenho? Existem uns pré-requisitos, e você vai identificando aí. Paulo trata isso em Efésios. Os pré-requisitos é que você precisa ser nascido de novo. Nascido de novo. Capítulo 1, versículo 13. Ele nos diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra do evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A igreja abre as suas portas para anunciar o evangelho. Porque o pecador só vai se converter se ele ouvir da palavra. Não é só uma diplomacia. Certa vez eu preguei sobre isso e uma irmãzinha chegou: se eu falar com meu marido que ele precisa de Cristo, eu acho que eu até apanho dele. Eu não posso convidá-lo para ir à igreja. Mas por causa da diplomacia ele vai para o inferno. Por causa da diplomacia o seu parente vai para o inferno. Os mais próximos de você vai para o inferno. Não tem diplomacia. É nascer de novo. Um pastor presbiteriano, antigo, pastor raiz, ele pegou uma amizade com um juiz de uma cidade pequena e convidou o juiz para ir na igreja dele. Sempre convidava. E na igreja dele tinha um diácono assim, aquele irmãozinho mais simples na porta que ficava na igreja. E esse juiz chegou e sentou-se. O diácono veio e sentou do lado dele. E o pastor mudou toda a pregação. Começou com aquelas palavras rebuscadas e para agradar os ouvidos do juiz e tudo mais. O diácono falou alguma coisa com ele. E ele foi na igreja porque ele estava muito bravo. E ele respondeu o diácono. E o diácono falou com ele. Ele levantou, saiu, foi embora. O pastor: perdi um peixe grande. Perdi essa pessoa que eu tanto tentei trazer para a igreja. Aí, com o tempo, este juiz voltou para a igreja, começou a participar dos programas da igreja, os cultos, e depois chegou e disse: eu quero ser batizado. E foi lá para o exame do conselho, aquela coisa toda que antigamente fazia isso, eu não faço mais. Para ser batizado. E aí fizeram a pergunta-chave: o que levou você a tomar essa decisão para ser batizado? Ele diz: aquele dia que eu entrei na igreja, eu estava tão descontrolado que o diácono sentou do meu lado e disse: você quer ir para os céus? E eu disse para ele: não. Ele falou: então vai para o inferno. E aí diz que de manhã a empregada ia lá moer o café naquele moinho antigo, e o moinho começava a falar com ele: vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. A botina dele: vai para o inferno, vai para o inferno. Ele disse: eu não aguentei mais. Porque quem vem a Cristo não está fazendo nenhum favor para a igreja, não está fazendo nenhum favor para pastor, está indo para Cristo Jesus, nascido de novo, através de ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma o coração. Precisa nascer de novo.
É preciso uma manifestação da graça. Porque Paulo trata aqui dizendo, depois que vocês ouviram, você ouve, o Espírito Santo aplica uma fé salvadora. Depois que vocês ouviram o Evangelho da verdade, a fé vem pelo ouvir da palavra, fé salvadora entrou aqui no meu coração, e o Espírito Santo me regenerou, agora sou nova criatura, as coisas velhas passaram, eu nasci de novo. E Paulo diz que essa é uma manifestação da graça de Deus, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não é de você, não vem de você, é Deus, não vem das suas obras, é o Senhor que te salvou e que te amou. Paulo diz que é preciso deixar as obras da carne. Capítulo 5 ele fala aos irmãos, para que eles não sejam mais carnais, sede imitadores de Deus como filhos amados, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo como sacrifício. Ele diz, mas a impudícia e toda sorte de impureza, de cobiça, nem sequer nomeia entre vós, conversações torpes. E aí ele vai enumerando uma série de atitudes de cristãos. Ele está dizendo, deixa essas manifestações da carne. Da carne. Paulo nos dá a ideia do crescimento espiritual. Crescer em Cristo Jesus. Revitalizar a vida espiritual. Ele diz que é para andar na luz, versículo 8 do capítulo 5. Pois outrora eres trevas, porém agora sois a luz no Senhor, andai como filhos da luz. Jesus diz que nós somos da luz, nós não ficamos nas trevas, e você não esconde uma lamparina embaixo de uma cama, você coloca lá no velador, vai iluminar. E Jesus disse, você vai iluminar porque eu sou a luz do mundo. E você vai refletir esta luz no lugar em que você está, no lugar que Deus o plantou. É preciso ter o fruto do Espírito. Capítulo 4, versículo 29. Ele diz, 4, 29 a 32, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim a única que for boa para edificação, conforme a necessidade, e transmita graça aos que ouvem. Irmãos, meu pai era presbítero da igreja, e eu era um jovem rebelde. Quem ri não vai para o céu. Mas eu usava um cabelo de Tony Tornado, enorme, aquela coisa horrorosa, mas eu usava. Gostava daquelas roupas da Jovem Guarda. E quando eu me converti, de 30 palavras que eu falava, 40 eram palavrões. Uma boca suja, trem esquisito, mas Deus me chamou, Deus me recebeu, Deus me regenerou, eu nasci de novo. E aí já cortei o cabelo, nunca mais eu tive um cabelo comprido, nunca mais. E é daqui para calvície. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Mas com essas palavras eu não conseguia me libertar. E meu pai escreveu apenas o versículo e colocou na minha Bíblia: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Peguei aquele versículo, cheguei ao meu pastor lá em Cascavel, Paraná, pastor reverendo Elias. O que significa isso, reverendo? E ele olhou e falou assim: Nildo, isso aqui lá no grego
significa cheiro de peixe morto. Peixe que já está fedendo, putrefação. E eu assustei com aquilo. Não sai nenhuma palavra da sua boca com cheiro de peixe morto. E hoje está normal os palavrões no meio evangélico. Até nos pregadores, estava vendo uns vídeos aí que tem alguns que estão passando do limite. Peixe podre. E daquele dia em diante, eu tomei uma decisão, falei, Senhor, ensina-me a vivenciar essa experiência. Não falar mais esses palavrões. E hoje, quando sai alguma lá, os meus filhos já repreendem porque eles foram educados desta maneira. Paulo está dizendo que precisa andar na luz, é preciso ter os frutos do Espírito, e é preciso dar resultado dessa vida abundante. Capítulo 6, filhos obedecendo os pais, honrando os pais, para que eles tenham vida prolongada. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. São princípios estabelecidos na palavra que Paulo ensina só em Efésios, de como nós devemos comportar na igreja do Senhor. Mas é preciso que a igreja seja a igreja de Deus. Capítulo 3, versículo 10, ele nos diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o seu eterno propósito que estabeleceu em Cristo, o nosso Senhor. No 25 ele diz, capítulo 5, ame as suas mulheres, maridos, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É por essa igreja que Jesus morreu. E eu faço parte desta igreja. E você é parte dessa igreja. A igreja que começa a vislumbrar a santidade de Deus. Experimentar a presença do Senhor. Paulo está dizendo, você seja fortalecido. Há uma possibilidade disso acontecer. Há uma história de um sábio. E 2 meninos queriam enganá-lo. E combinaram entre si, pegaram um pássaro bem pequeno. E disseram, vamos até o sábio, vamos perguntar o que nós temos na mão. Esconderam as mãos. E se ele acertar, nós vamos perguntar, o pássaro está vivo ou está morto? E se ele disser que está vivo, a gente espreme ele aqui e mata. E mostra para ele. E se ele disser que está morto, a gente solta. E aí a gente pega o sábio. E foram. Assim fizeram. E quando chegaram diante do sábio, perguntaram, o que é que nós temos nas mãos? Ele disse, um pássaro. Um olhou para o outro e disse, e como é que ele está? Vivo ou morto? E o sábio lhes respondeu, do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem ele vivo, ele vai estar vivo. Se vocês quiserem ele morto, ele estará morto. Paulo está ensinando à igreja que a sua espiritualidade depende somente de você. Crescei na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É possível vivenciar esta experiência com Deus. Vamos orar, queridos.
Às vezes nós estamos enfrentando tantas dificuldades, tantas lutas, tentações, poderes do inferno que abalam a nossa vida, a nossa família. Nos sentimos desanimados. Paulo está dizendo: é possível você sair daqui com vida abundante. É possível você sair daqui regenerado, com o coração purificado, cheio da graça, do amor, da bondade do Senhor. Há uma possibilidade, a Bíblia nos diz que é possível, é Deus quem nos diz, de nascermos de novo e se tornar tudo novo. E é com você que eu quero orar nesta noite. Você que já está aí muito abençoado, louvado seja Deus. Mas que você que está precisando desta oração hoje, dizendo: Senhor, restaura a minha alma, restaura o meu coração, restaura a minha família, restaura a minha vida espiritual. Eu quero voltar para o Senhor. Eu quero dedicar ao Senhor. Eu quero desejar que o meu viver seja na Tua presença. Se há alguém aqui essa noite, pode ficar em pé. Eu não vou expor ninguém, apenas no seu lugar eu quero orar com você. Se Deus falou ao seu coração, vamos orar juntos em nome de Jesus. É possível. É possível vivenciar. É possível experimentar. É possível Deus tocar o nosso coração e nascer para Ele. Eu quero ser fortalecido. Eu quero ter esses poderes na minha vida, na minha experiência. Eu quero isto. Eu preciso disso. Senhor, eu estou morrendo espiritualmente. A minha família está morrendo espiritualmente. Mas eu quero revitalizar nesta noite, ressuscitar com o Senhor e dar ao Senhor toda a honra, toda a glória. Mais alguém gostaria? Pode ficar em pé, nós vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu que conheces os corações aqui nesta noite, Senhor, Tu sabes de uma necessidade da alma de cada um desses Teus filhos. Eu não os conheço, mas o Senhor os conhece. O Senhor sabe de todos os seus dias, de quando eles se assentam, se levantam. O Senhor sabe de tudo. E agora estão aqui diante da Tua presença, com graça, pedindo a graça de Deus, pedindo o Teu amor, o fortalecimento desse homem interior, fortalecimento das suas vidas espiritual. Venha ao seu encontro nesta hora. Sela estes corações, como a Tua palavra diz, selado com o Espírito Santo da promessa. E que eles sejam abençoados por Ti, enriquecidos por Ti, para a glória do Teu nome. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém.